Alô, já estamos ao vivo. Boa tarde a todos. O meu nome é Débora Carlos, sou superintendente de ensino e estou aqui falando em nome da Prefeitura Municipal de Nilópolis, da Secretaria de Educação. Nós já estamos no nosso terceiro encontro de formação, né, com palestras, com lives, para trazer cada vez mais essa aproximação nossa com cada educador, com cada professor da rede, porque a gente acredita que esse caminhar tem se formado desta forma, né? Todo mundo junto, de mãos juntas, caminhando, tirando suas dúvidas, um sendo o suporte do outro. Então, hoje é uma tarde feliz, porque a gente está aqui se preparando e ouvindo algo que está afligindo muito o coração do nosso educador. Como vai ser esse retorno? Como é que a gente vai agir com essas emoções, com tudo que a gente está trazendo desses meses que nós ficamos separados, né, de forma física? Então, hoje é com muita alegria que a gente recebe, né, o professor Arthur Viana, e ele vem falar dessa temática, e a gente já deixa assim o nosso coração, o nosso agradecimento. Bem-vindo a Nilópolis, esperamos você aqui fisicamente conosco. Quem vai mediar é a professora Ana Paula, que vocês conhecem, que é da nossa rede. Ela é que trouxe, o professor Arthur, trouxe esse presente para nós. E nós temos o nosso querido intérprete, que vocês já estão acostumados aí, né, no dia a dia com a gente, que a gente tem um carinho muito grande, que é o Alexandre. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui, representando, né, a nossa prefeitura. Gostaria de deixar o nosso carinho a cada educador, dizer que nós já estamos, né, trabalhando para esse retorno, embora a gente não tenha data ainda, mas a gente já está pensando como trabalhar as questões emocionais nesse momento de retorno. Então, essa tarde é um convite a isso, um bom trabalho a todos vocês. Hoje nós vamos ter uma novidade nessa live, a participação dos nossos professores. Nós encaminhamos a alguns professores um pedido de pergunta, se eles teriam algum questionamento. Então, para aproximar o nosso professor, hoje ele vai fazer parte dessa live também. Então, o nosso carinho a todos que mandaram perguntas. Podem perguntar também, né? É um espaço para vocês perguntarem aí, nós vamos também tentar responder. Eu só dei essa abertura para deixar aí o meu carinho a todos vocês. Vai estar gravada, né, no Facebook da Secretaria de Educação e no YouTube também. Então, quem não puder acessar nesse momento, informe aí aos seus professores, ela vai ficar gravada. Um abraço a todos e bom trabalho a vocês, tá bom? Um beijo. Obrigada, Débora. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Ana Paula Monteiro, trabalho com incentivo à leitura na Secretaria Municipal de Educação e também sou orientadora pedagógica do SEI Maria Luísa. E hoje nós temos aqui o professor, doutor Arthur Viana. O professor Arthur Viana, ele faz parte do programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da FFP, UERJ, é doutor em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo e psicanalista clínico, escritor de livros na área da psicologia social e da pedagogia social, assim como também sobre a temática da pobreza. Professor Arthur, é com muito prazer que nós estamos recebendo você aqui na tarde de hoje, com um tema, né, o nosso bate-papo de hoje, que é o que fazer com o meu aluno quando a pandemia passar. A reorganização dos afetos para o trabalho educacional. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Eu queria agradecer, primeiramente, dando uma boa tarde a todos e a todas que estão me escutando nesta tarde, né? Agradecer ao convite da professora Ana Paula, que, além de excelente profissional, é uma amiga pessoal, é uma pessoa aqui do meu convite, uma pessoa a quem eu tenho um carinho muito grande, e me proporcionou estar com vocês aqui nesta tarde para a gente conversar um pouco a respeito desse momento que nós estamos passando, que é um momento específico da nossa vida. E o mais legal é essa ideia de Nilópolis, de vocês estarem andando todos de mãos dadas, juntos, né, caminhando, que significa uma construção. Eu acho que a ideia é um pouco essa, de mãos dadas, juntos, construindo um novo caminho, construindo uma nova forma de reexistir diante desse novo normal que já existe.
não é algo, não vai existir um novo normal, ele já está existindo. E aí vocês estão coexistindo e reexistindo enquanto profissionais de educação. Eu acho que é muito legal e eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês nessa reflexão na parte da tarde. E eu queria só, antes da gente fazer essa dinâmica que é bem interessante, não? Os professores enviaram as perguntas e nós vamos estar respondendo e construindo a nossa conversa, o nosso diálogo, né, ao longo dessas inquietações. Eu acho isso maravilhoso, porque nasce da inquietação do próprio professor diante da pandemia, ou daquilo que a pandemia representa nos trabalhos educacionais, aí na Baixada, em Nilópolis. Então, eu acho isso muito bonito. De vez em quando, eu vou falar, vou responder as perguntas, vou mostrar algum livro como referência. Tá? É bom também a gente, nas lives, nas palestras, eu tenho feito isso, mostrando alguns livros que podem servir como referências para depois os professores se aprofundarem, se quiserem, de acordo com a demanda de cada um de vocês, né? E a gente poder estabelecer um diálogo importante e fundamental. Isso sem dúvida, o objetivo dessa tarde. Bom, então eu vou começar dando essa introdução para entrarmos nos assuntos específicos, trazidos a partir das demandas dos professores, contando uma história. Embora eu não seja da área do lúdico, nem da brincadeira, nem da educação infantil, eu sempre gosto de começar as minhas falas, as minhas palestras, as minhas aulas contando uma história. E história mesmo. Queria recordar aquele texto, o filme, né? E história que a gente conhece, muitos de vocês conhecem, que é Alice no País das Maravilhas. Acho que todos vocês já tiveram a oportunidade de assistir esse filme ou de ler o livro, né? E eu gosto muito da parte desse conto, né, do final do século XVIII, início do XIX. Eu gosto muito do momento em que Alice, depois que cai no mundo, no País das Maravilhas, ela se perde. E ao se perder, ela encontra uma encruzilhada. E bem no meio da encruzilhada tem uma árvore bem grande e um gato deitado na árvore, que é o gato que vai acompanhar Alice em toda a sua caminhada. E Alice, vendo dois caminhos, Alice se dirige para o gato e pergunta para o gato assim: gato, qual é o caminho que eu tenho que seguir? E o gato pergunta para Alice: Alice, para onde você quer ir? E aí Alice fala: não sei. E o gato responde: para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E é um pouco isso que nós temos que nos perguntar neste momento que estamos vivendo de pandemia. Para onde nós queremos ir? Porque se nós não sabemos aonde queremos ir, com quem queremos caminhar, o que queremos fazer, não vai adiantar nenhuma dica, nenhum caminho, nenhuma estratégia que seja dada em nenhuma live, em nenhum curso, em nenhum lugar da nossa existência. A gente tem que saber para onde nós queremos ir, qual é o caminho que queremos traçar. E é por isso que a pergunta do dia de hoje não é muito mais do que o que eu vou fazer com o meu aluno quando a pandemia passar, é eu perguntar o que eu quero fazer com esse aluno quando a pandemia passar. O que eu me proponho, enquanto profissional da educação, realizar enquanto processo de ensino-aprendizagem com esse aluno. Nós sabemos que nós trabalhamos, enquanto profissionais da educação, com o desenvolvimento humano. A educação ela é parte desse desenvolvimento. Né? Nos processos de socialização pelos quais nós passamos, a educação e o ambiente escolar, eles são muitas vezes decisivos em processos importantes da organização da nossa psique enquanto ser humano, daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. E aí eu vou me permitir falar desde o lugar onde eu me encontro, seja a partir das minhas pesquisas, ou seja a partir da clínica que eu realizo junto com os meus pacientes, que é a psicanálise. E aí, voltando um pouco para a leitura psicanalítica, nós somos seres do desejo. Nós nascemos do desejo de um pai e de uma mãe, do desejo de uma família, e a partir desse desejo nós vamos nos constituir enquanto pessoas.
Então é interessante porque muitas vezes a gente pensa que nós somos seres do individual, mas na verdade nós nos constituímos enquanto indivíduos, fazemos o nosso processo de individuação na relação do grupo social. Primeiro aquele que nós participamos, que é a família, e depois a escola. É por isso que eu trago essa linha de raciocínio. Porque nós, enquanto professores da educação infantil, do ensino fundamental, e aí o ensino médio, que seja, nós participamos da construção, da individuação dos seres humanos. No lugar onde nós nos encontramos, na Baixada Fluminense, em Nilópolis, nós participamos do desenvolvimento desses seres. E a partir daí, eu gostaria de lembrar um elemento importante desse processo, né, que é um processo de organização da realidade. Na psicanálise, os leitores da psicanálise, os profissionais da psicanálise, esse ano estão comemorando 100 anos da escrita do livro Além do Princípio do Prazer, do Freud. E ele fala que nesse livro, que é bem interessante, Além do Princípio do Prazer, ele vai falando que nós vamos nos constituindo a nossa realidade a partir da busca pelo prazer, que nada mais é do que a busca do desejo. Então, o tempo todo somos seres do desejo. Queremos viver bem, queremos algo melhor, queremos fazer o nosso trabalho educacional da melhor maneira possível. Porém, a realidade, ela geralmente não se apresenta a favor do nosso prazer. Vamos fazer uma tradução disso para aquilo que estamos vivendo na pandemia. Todos nós gostaríamos de estar nas escolas realizando o nosso melhor trabalho, realizando a nossa melhor prática educacional, estando em relação com os nossos alunos. Porém, a realidade que nós vivemos, que é uma realidade de pandemia, uma realidade em que existe um vírus que nós não conhecemos muito bem ele, né? Esse vírus, ele acaba interferindo em nossas relações interpessoais. Essa realidade, ela interfere o nosso princípio de prazer, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos. Então, qual é o papel, né, da nossa relação, daquilo que temos que construir? Aquilo que desejamos, princípio do prazer, com o princípio de realidade. O que é possível fazer? Então, a partir desse processo, é que nós devemos construir hipóteses, estratégias, relacionamentos que venham a dar conta, né, primeiro, da frustração de não realizarmos aquilo que gostaríamos de estar fazendo, né, e trazer isso em consideração, trazer isso à baila como parte da nossa vivência e da vivência com os nossos alunos. Ou seja, estamos frustrados, angustiados pela situação que vivemos, ao mesmo tempo, nos reorganizarmos com as ferramentas que temos dentro da realidade, daquilo que é possível fazer, para que a gente atenda e tenha um ganho, que nós chamamos de ganho secundário, um ganho diante da realidade que nós estamos construindo. Eu vou dar um exemplo simples e tranquilo que nós estamos fazendo agora, a live. É claro que vocês, com certeza, se estivéssemos em uma outra realidade, vivendo a nossa dimensão, talvez, do nosso prazer, do nosso desejo, estaríamos dentro das nossas escolas, né, fazendo a nossa formação de maneira presencial, não é verdade? Estaria eu, com maior alegria, em Nilópolis, no município de Nilópolis, com o meu grupo de pesquisa da UERJ, e estaria falando cara a cara com cada um de vocês. Isso é o desejo, princípio de prazer. Porém, na realidade, o que acontece? Não é possível. Então, tivemos que criar uma outra estratégia. Qual foi a estratégia que nós criamos? A live. Nos aventuramos no ambiente virtual, aprendemos a construir algo, né? Com certeza, tanto eu quanto a professora Ana Paula também, teve que aprender, não reaprender, aprender a mexer, né, em câmera de vídeo, de celular, em programas de Facebook, redes sociais, blogs, para estabelecermos um contato, né?
eu acho interessante porque na UERJ nós não estamos chamando de contato virtual, não. Nós estamos chamando de contato presencial remoto. Porque, na verdade, por que contato presencial remoto? Porque eu estou presente agora, ao vivo, falando com vocês. Só estou remoto. Não é virtual. Eu estou conversando com vocês. Né? Pessoas estão me observando. Embora eu não esteja observando vocês, vocês me observam. Eu estou falando com pessoas concretas. Então, o que eu faço não é uma educação virtual, eu estou educando presencialmente de forma remota. Isso é uma estratégia. Isso não existia. Né? A minha vontade, a busca do meu prazer é estar com o meu aluno dentro de sala de aula. Mas a minha realidade, a realidade da natureza e que me frustra, não deve me paralisar. Ela me angustia, porque eu não sei verdadeiramente se o aluno está entendendo o que eu estou falando, ou ele está captando ou organizando isso. Mas nós estamos criando estratégias que nos ajudam a nos aproximar. Não temos aquilo que desejamos, mas não padecemos diante da realidade concreta da natureza, do destino, daquilo que é incontrolável. Reaprendemos, resistimos, né, diante dessa realidade. Enfim, eu acho que a gente começou uma boa introdução, mas eu acho que seria interessante a gente ver as demandas e as preocupações dos professores. Então, vamos começar, então, essa roda de conversa, dentro desse processo de reaprender novas estratégias, vamos colocando as inquietações dos professores de Nilópolis, da Secretaria de Educação de Nilópolis, para a nossa conversa dessa tarde de quarta-feira. Vamos lá? Vamos lá, professor. Vamos começar, então, com uma primeira pergunta da professora Márcia Cristina, da Escola Poeta Carlos Drummond de Andrade, em que ela traz um pouquinho dessas angústias, né, que acredito que seja da maioria dos professores da nossa rede. Podemos colocar, Felipe, por favor? Olá, sou a professora Márcia Cristina, sou professora de Língua Portuguesa e Matemática no município de Nilópolis. Atuo nas escolas Carlos Drummond de Andrade e na escola Dr. Nilo Peçanha. Hoje se fala muito em saudade. Os alunos sentem saudade dos seus professores, dos seus colegas, até das provas. Sentem saudade do espaço que eles estavam habituados a atuarem. E o professor também sente saudade das crianças, dos abraços, dos momentos afetivos, dos colegas. Mas tem um problema que a gente também sente, uma outra emoção, que não é só a saudade, é o medo. O aluno tem medo de como vai se dar esse retorno. Será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou ser reprovado? Será que eu vou aprender nesse tempo ainda que falta para concluir o ano letivo? Fora as emoções, nós sabemos que eles tiveram perdas familiares, seus entes queridos. E o professor também tem medo. Eu, como educador, eu também tenho medo. Como é que eu vou tratar essas emoções? Quais os caminhos que eu preciso trilhar? Quais as competências que eu preciso ter para que juntos reconstruímos esse nosso retorno? Quais habilidades que eu preciso ter? Como que juntos vamos fazer isso? Porque não há separação. Escola se faz professor e aluno. Então, a minha pergunta é essa. Como fazer com medo? Que caminho? Qual é o jeito? Quais são as estratégias para que a gente reconstrua esse retorno sem medos? Temos aí, Quero primeiro agradecer a pergunta da professora Márcia Cristina, né? E a pergunta dela da outra palestra, né? Se você for parar para pensar. Mas vamos tentar pontuar. Eu quero pontuar duas coisas, pelo menos. Primeiro, qual é a primeira estratégia que o professor deve ter diante dessa realidade? É ter em mente que o medo faz parte da organização do ser humano. Nós não podemos utilizar o mecanismo de defesa da negação
né, para tratar a respeito do medo. Com isso, o que eu estou falando? O processo de negação é um mecanismo de defesa muito usado por nós. A gente nega a existência do problema, ou nega a existência da realidade, né? A gente ouviu muito isso no começo da pandemia, falando assim: isso é uma gripezinha. Eu sou um atleta, né? Se eu pegar essa gripe, esse vírus, e esse vírus vai passar por mim, eu não vou sentir nada, né? E não é bem assim. A gente diminui essa realidade, a gente acaba fazendo o contrário, a gente acaba eleva o princípio do prazer em detrimento ao princípio da realidade. A gente escamoteia a realidade. E ao escamotear a realidade, a gente não consegue viver a realidade. E a gente faz isso, não faz isso por mal, a gente faz isso por medo, né? Medo é algo que nos trouxe, é algo que trouxe a nossa espécie até os dias de hoje, né? A nossa espécie, o homem que sabe, o sapiens sapiens, nós estamos por aqui por causa do medo. E o medo nos protegeu de muitas coisas que aconteceram, né? Nós reorganizamos a nossa vida, reorganizamos a nossa realidade a partir do medo, né? Que é vivido desde a infância, né? No princípio, com a relação com a mãe, e que nós vamos transferindo para todas as outras coisas. Então, o medo faz parte da realidade, né? Da existência e do desenvolvimento humano. Não adianta a gente falar para os nossos alunos, quando recebemos, que a pandemia passou, que as coisas estão sob controle, que agora o mundo é diferente, né? Temos medo do novo. O novo pede mudança. Então, a primeira coisa, não podemos fingir que o medo não existe. Da mesma forma, não podemos deixar o medo nos paralisar. Então, esse é o primeiro elemento. Nós não podemos fingir que não existe e, ao mesmo tempo, também não podemos não sair de casa de maneira nenhuma, de uma forma que nos paralisa, né? Então, a gente precisa encontrar o meio termo desse medo. E o segundo ponto que eu queria falar, que é o seguinte: o medo ele é constitutivo da pessoa, dos indivíduos, então, de todos nós enquanto seres humanos, ok? Porém, o medo ele é individual. Ele é vivido na coletividade. Então, por exemplo, eu, enquanto professor, tenho medo de voltar, né, para a escola. Os meus alunos têm medo de voltarem para a escola. Os pais dos alunos têm medo, ok? Então, é um coletivo. Parece que a gente tem o mesmo medo, mas não é. Cada um vive o medo de uma forma. Até porque, como dizem os neurocientistas, os neuropsicólogos, aqueles que se dedicam a essa área da construção do cérebro, da maturidade do cérebro, né? Todo o cérebro é autorreferente. Então, nós utilizamos o cérebro e as nossas vivências como forma de ver e viver o mundo, sentir o mundo. Então, o medo que eu sinto não é o mesmo medo do meu aluno. Por isso que quando eu saio à rua, muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, para ir no supermercado, né, ou para fazer alguma coisa que é necessária, porque eu estou fazendo um distanciamento social, como pede a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é necessário que se faça isso. Nós da UERJ estamos fazendo o distanciamento social, isso é importante, né? Sair porque era necessário. Eu vejo muitas pessoas que estão sem máscara. Estão sem máscaras. E o problema não vai ser que elas vão aprender se eu multar as pessoas. Não adianta. Enquanto as pessoas não tiverem, claro, isso é parte de um problema que também é dela, que ela se envolve nesse problema, e aí é a autorreferência, não adianta, ela vai ser multada e ela vai continuar sem máscara. Ou ela vai usar máscara de maneira indevida, vai usar máscara no queixo, né? Como se fosse protegendo o queixo, né? Aí a protegendo o queixo, colocando a máscara assim, você não pegasse o Covid. Ela não entendeu nada. Ou colocasse a máscara somente na boca, ou colocasse a máscara somente no nariz. Ou seja, ela não entendeu. Ela é autorreferente. Nós somos autorreferentes. Então, o medo, ele é coletivo e ele é pessoal. Isso precisa ser tratado e conversado com os professores. Isso tem que ser tratado e conversado com os alunos, né? Aí vem a nossa estratégia básica. O medo, ele é parte da nossa vida. O medo, ele é, ao mesmo tempo, vivido na coletividade e individual. Ok?
Beleza. Nós precisamos nomear esses medos. Nós vamos falar desses medos. E aí, falando desses medos, eu não estou dizendo que o professor tem que ser psicólogo, não. Que ele vai fazer terapia em grupo, não. Mas quando nós nomeamos os nossos medos, que aí é o gato e a Alice, quando nós sabemos qual é o caminho que queremos traçar, quando nós trazemos a realidade para ser conversada e confrontamos ela com o nosso desejo, nós podemos, de maneira coletiva, construir algo que não será meu e nem dos meus alunos, para que seja meu e dos meus alunos. Isso aí é o filósofo da antiguidade medieval, do antigo medieval, que é Agostinho de Hipona, que já falava isso no século IV depois de Cristo. Né? A verdade não é minha nem sua, para que ela seja minha e sua. Então, é uma construção do social. Então, essa construção precisa ser feita. Mas o primeiro elemento, professora Márcia, é conversar e falar dos medos. E aí, eu vou recordar uma palestrante que eu sei que vocês tiveram aí, que é a Viviane Mosé. Ela esteve conversando com vocês em Nilópolis. E eu vou citá-la agora. A Viviane falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando a gente não sabe dos nossos medos ou da realidade, né, que nos cerca, a gente é vítima dela. Mas quando a gente é capaz de nomear os nossos medos e saber o que acontece conosco e ao nosso redor, a gente é capaz de se defender de tudo aquilo que acontece. Então, essa é a primeira estratégia que nós queremos que crie. Vencer os medos, nomeá-los, né? E, ao nomeá-los, construirmos um diálogo, estabelecermos um diálogo entre nós para criarmos metas e formas possíveis e reais que não vão atender os nossos desejos, mas que vão, de alguma maneira, coletivamente, nos impulsionar para continuar um processo educacional que nós estamos querendo dentro do município de Nilópolis. Vamos lá para outra? Vamos lá. Muito bom. Então, já temos aí uma estratégia em relação ao medo, que é algo, como eu disse anteriormente, que vai nos assolando e essa possibilidade de retorno. Então, nós ficamos com os medos, mas nós não nomeamos. Bom, então vamos para a segunda pergunta, que é da professora Márcia Marques. Ela é do Centro de Educação Infantil Maria Luísa Palmares. Vamos ouvir a professora Márcia. Olá, sou a professora Márcia Marques, do SEI Maria Luísa, e trabalho como professora de educação infantil e também como mediadora. E a palestra de hoje, sobre o tema que está sendo abordado, nos traz diversas inquietações. E sabendo que a educação ela é gerada pelo afeto, pelo acolhimento, pelo abraço, principalmente a educação infantil, onde existe o contato físico muito presente, e sem contar a mediação também, onde as crianças desejam esse contato físico, se faz necessário o contato físico. Eu gostaria de perguntar, neste momento, ao doutor Arthur Viana e à mediadora palestrante também, a nossa professora Ana Paula Monteiro, como tratar essa criança nesse período tão difícil, ao qual ela deseja, né, abraçar, tocar, esse contato físico bem mais próximo, como tratar nossas crianças nesse período difícil. Ele saiu, mas já deve estar retornando. Bom, essa questão que a Márcia nos traz em relação aos abraços, aos beijos, é algo que a gente precisa repensar, né, num possível retorno, principalmente quando se trata da educação infantil. Como, né, evitar os beijos, os abraços, principalmente, como ela colocou ali, né, com os alunos da educação especial, os nossos alunos incluídos, como fazer esse acolhimento, né, com um abraço, com um beijo, como nós estávamos acostumados, e nós não poderemos, não é, professor Arthur? Como é que a gente volta
sem abraço, sem beijo, se na nossa cultura nós já temos isso, e na educação infantil, então, na educação especial, que muitas das vezes a gente precisa, né, tá ali contendo algum aluno, acompanhando esse aluno, e ele quer dar as mãos, vamos de mãos dadas ao banheiro, vamos de mãos dadas ao parquinho. Como é que vou jogar aí a bola para você também? Seu som está aberto? Não, não estamos te ouvindo. Não. É o som. Está fechado o som? Está aberto? Dá uma olhadinha. Problemas técnicos. Estamos aí com os problemas técnicos. Acho que ele vai tentar sair e retornar. Para ver se é questão do aparelho, tá vendo? Em tempos de pandemia, nós também temos essas questões tecnológicas aí para os acertos. Nós estamos também aqui acompanhando algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem digitar. Se a gente tiver um tempinho, a gente consegue transmitir aqui também para o professor Arthur. Ele voltou. Oi! Olá! Ah, voltamos. Agora então, professor... Oi, tudo bem? Tá, né? Tudo bem. Está conseguindo nos ouvir? Sim, agora sim. Ótimo. Então vamos lá. Então, isso é tecnologia, né? A tecnologia é disso. Ainda eu estava comentando isso com eles. A professora Márcia fez essa colocação, né, do abraço, do aperto de mão, do beijo, que já está na nossa cultura. E aí eu queria complementar essa pergunta com uma que nos chegou aqui também, que nós temos muitas crianças que estão passando pelo luto, seja da questão do Covid, ou seja por outras perdas que aconteceram nesse período. Se você puder condensar aí nessa pergunta, responder aí para a gente, nós vamos adorar. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que ver, né, os afetos. E aí eu queria falar a partir de um autor que é o autor que eu estudo, que é Henri Vallon. Henri Vallon é um autor que está preocupado com construir o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do ser humano, a partir do quê? A partir de levar em consideração que esses afetos são fundamentais e eles movem os seres humanos e os corpos dos seres humanos. Por isso que Henri Vallon ele é muito utilizado na área da psicomotricidade e das ciências da motricidade humana, porque a partir do desejo, algo interno, movimentamos o externo, que é o corpo. E os afetos, o que são os afetos para Henri Vallon? Os afetos para Henri Vallon nada mais são do que formas com as quais o nosso corpo ele responde a estímulos externos da natureza e principalmente da natureza da relação social. Então, por isso que na educação infantil, o que acontece? A criança ela quer beijar, ela quer abraçar, ela quer apertar o colega, ela quer ficar agarrada com o professor, né? Transferindo muitas vezes o amor e o carinho que não tem dentro de casa para o professor. Então, é algo do desenvolvimento humano. Nós nos movemos e construímos os nossos movimentos externos, corporais, a partir desse desejo interno, a partir de uma vida psíquica saudável, que faz com que eu, sendo afetado pelos estímulos recebidos, pelos órgãos sensório e motor que temos, né, os 5 sentidos,
né, e também o corpo que temos, nós podemos nos movimentar em relação ao mundo. E se movimentar em relação ao mundo significa se movimentar em relação aos seres humanos. Então, aí vem a nossa primeira dificuldade. Como é que é trabalhar com as crianças que estão em processo de desenvolvimento, que vão se organizar externamente, avançando em cima uma das outras. E quando eu falo avançando em cima uma das outras, não é brigando. É querendo abraçar, beijar, conversar, dialogar com o outro, né? Primeiro ponto. Então, vamos pensar em estratégias. Primeiro ponto. A gente tem que voltar para Avalon. Ao voltar para Avalon, e aí eu recomendo o livro Do Ato ao Pensamento, do Henri Vallon, que é um livro muito bonito e muito... Ele é difícil, mas ele vale a pena ser relido pelos professores, né? O que a gente tem que distinguir? Emoção de sentimento, né? Afeto é como eu respondo com o meu corpo àquilo que a natureza me propõe a viver. Dentro dos afetos eu tenho dois, emoção e sentimento. O que é a emoção? A emoção é a resposta externa. Então, quando eu vejo o coleguinha e quero ver o coleguinha, ou eu estou com saudade da professora, o que acontece? Eu choro. Isso é emoção. Chorar é uma forma de eu expressar, né, esse afeto, né, aquilo que eu sinto, né? Eu, depois de muito tempo sem ver a professora Ana Paula, eu vou querer abraçá-la. Então, o meu ímpeto enquanto criança é sair correndo e abraçá-la, né? É emoção. Então, são as expressões externas, é o externo a ser vivido. Essa é a emoção. E o segundo é o sentimento. O que é o sentimento? O sentimento, ele já é a representação da emoção. Então, quando eu faço um coraçãozinho, que nem eu estou fazendo agora, um coraçãozinho, eu estou expressando um sentimento, né? De que a gente usa muito no WhatsApp. Eu ponho o coraçãozinho significa amor, significa eu gosto, significa eu aceito, né? Da mesma forma, se eu colocar um coraçãozinho partido, eu estou falando não gosto, não quero saber, estou de mal. Então, com a educação infantil, quando essas crianças retornarem, o que é que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar esses dois elementos, a emoção e o sentimento. Como é que eu vou expressar o que eu estou sentindo, só que agora de uma maneira não corpórea, né? Eu estava vendo televisão ontem, eu acho, e estava vendo a televisão. E eu estava vendo uma campanha que a Turma da Mônica começou a fazer com o Maurício de Souza, né? Não abrace, não beije, não aperte a mão, né? E explicando, e aí aparece o Cebolinha, a Mônica, a Magali, né? Que são personagens clássicos da educação infantil brasileira, né? Falando que o contato agora não pode. Agora a gente tem que fazer um outro tipo de contato. Então, a função do professor na Secretaria Municipal de Educação em Nilópolis vai ter que ser de reeducar as emoções. Reeducar as formas de expressão do sentimento dentro com as crianças. Então, por que eu não abraço? E se eu não abraço, o que eu tenho que fazer para expressar esse mesmo sentimento? Não é falar, agora não pode abraçar o coleguinha, se afaste dele. Não. Eu quero... Aí, de novo, eu desejo abraçar o colega. Eu quero abraçar a professora, mas eu não posso. Como é que a gente vai traduzir isso de maneira corpórea? Acenando, piscando o olho, né? Criando um símbolo. O professor ele vai ter que conversar com a sua turma, com essa criança, e criar com ele uma nova expressão corpórea, né, desse sentimento. Voltando, não vamos negar a emoção. Não vamos fingir que ela não existe. O desejo está aí posto e eu vou construir com ele um outro canal de expressão desse sentimento. Uma outra forma de me relacionar com o outro, né? Muita gente ultimamente anda na rua dando cotovelada um no outro, né?
falando. Vamos ter que inventar outras formas. E aí, a gente tem que usar do Vygotsky. Vamos pegar o Vygotsky, né? Aí, realmente, eu vou ter que concordar com o pessoal do lúdico. A gente vai ter que usar a arte para fazer isso. A gente vai ter que usar a arte para fazer isso. Como é que eu vou criar de maneira lúdica, né? Sabendo que o lúdico, para Vygotsky, já é o ensaio da vida adulta. A criança ela vai brincando, ensaiando o que ela depois vai projetar, já que ela não pode fazer porque ela não tem um corpo de adulto. Eu quero ser professora, eu quero ser igual a minha professora. Ela brinca de professora com as bonecas, né? Ela dá vazão ao seu desejo. Então ela está já no lúdico, se reorganizando para ser adulto, se reorganizando para uma vida adulta, madura. Então, a partir daí, com as emoções, como é que eu vou trabalhar, né, no lúdico para que essas crianças não deixem de expressar as suas emoções? E aí, terminando, eu volto na questão do luto. O luto precisa ser vivido. O luto não pode ser escondido. E o luto significa a perda. A perda. Seja a perda de um ente querido pela Covid, seja a perda de um ano letivo, seja a perda de não conseguir reproduzir uma nota boa numa prova de matemática porque perdeu o conteúdo. Isso tudo é luto. Isso são formas de viver determinado tipo de negação que nos é impedido. Volto de novo, princípio de realidade, princípio de prazer, né? O que acontece e o que a gente não controla, que é do princípio da realidade, ele vai ter que se expressar e ter que reorganizar o meu princípio de prazer. Então, o luto, que deve ser organizado pelos professores, também passa pela dimensão da emoção. Eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista. Não precisa, seu papel é de professor. Como é que nós vamos dar vazão a esse luto? Vamos brincar, vamos pintar, vamos contar uma história. Tem tanta história que pode representar e ressignificar o luto, né? Como é que nós, vamos brincar, e nessa brincadeira vamos encarar a respeito das perdas, vamos jogar. O jogo é uma dimensão que mostra a perda. Saber perder e saber superar a perda. Eu não ganhei nessa rodada do jogo, mas na próxima rodada do jogo eu posso ganhar. E se eu ganho, e se eu não ganhar, eu não vou morrer. Porque a sensação de quem perde um jogo é que vai morrer, não é verdade? Eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou a pessoa mais burra, ninguém vai me amar, porque eu perdi, porque eu não consegui dar uma resposta. Não. A perda não faz com que a gente desapareça. A perda é apenas uma nova forma de existir. Então, se a estratégia que vamos criar enquanto professores, ver que emoções são essas que os nossos alunos estão passando, primeira coisa. Depois, reorganizar essas emoções para que elas possam sair de outra forma. E aí vai ter que ser no diálogo. Eu não posso abraçar, mas nós vamos nos saudar dando tchau um para o outro. E vamos tirar um momento da aula para fazer isso. Vamos lá conversar, vamos abraçar todo mundo, dando tchau. Dá tchau para o coleguinha que está do lado, dá tchau para quem está atrás, dá tchau para quem está na frente. Beleza. Vamos trabalhar, né? Olha, a gente não vai poder, você não vai poder ficar aqui em cima de mim na minha mesa enquanto eu estiver corrigindo no seu caderno. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a cesta dos cadernos, né? Cada um vai jogar o seu caderno dentro de uma cesta. E a partir dessa cesta, eu vou pegar essa cesta e vou levar para lá. Olha só como eu estou brincando. Eu estou brincando, eu estou criando um mecanismo, a criança ela não deixa de expressar o afeto, a emoção, mas eu estou canalizando isso de uma forma que seja mais saudável, em que eu não exponha a criança ao risco. O medo de ser contaminado eu vou continuar tendo, mas esse medo não vai me paralisar, porque eu vou estar preocupado em criar formas de expressão do afeto que me façam, ao mesmo tempo, manter a conexão com o meu aluno de maneira real, né? E ele vai poder se sentir de alguma maneira satisfatório ou de maneira satisfeito em expressar, agora de maneira diferente, aquilo que ele está sentindo.
Esse seria um caminho para a gente trabalhar. Certo. Já temos aí algumas estratégias para pensar, e eu acho que a partir dessa a gente pode estar criando outras aí, e criatividade não falta aos professores, vocês sabem disso. E até mesmo para nós, enquanto educadores, porque há muito tempo que nós não nos vemos, não nos encontramos, a não ser nas nossas reuniões online, e quando isso acontecer de forma presencial, isso aí também vai ter que ser trabalhado entre nós. É verdade? Bom, por conta do nosso, não é? Por conta do nosso tempo, eu vou colocar duas perguntas, tá? Uma é da professora e orientadora pedagógica Helenice, e a outra é da professora Monique, que ela trabalha com a EJA. Então, eu vou pedir para que elas possam fazer suas perguntas. A gente vai começar com a Helenice e, na sequência, a Monique. Pode ser? Claro, claro. Municipal Paul Harris. Eu gostaria de saber como orientadora pedagógica auxiliar os professores a receber nossos alunos no pós-pandemia. Obrigada. Boa tarde, doutor Carlos. Tudo bem? Eu sou a professora Monique, das séries iniciais da EJA, da Escola Municipal Vereador Ocampo Inteiro. Eu gostaria que o senhor me ajudasse numa questão. Como transformar as experiências vivenciadas pelos nossos alunos durante a pandemia em ferramenta pedagógica, de modo que essas ferramentas nos auxiliem no resgate da autoestima da EJA e evitem a evasão dos nossos alunos. Obrigada. Viu? Aqui as perguntas são assim, ó. Sentiu o nível das perguntas, né? Olha, eu quero fazer um protesto dizendo que cada pergunta é uma palestra de 50 minutos, né? Então, me deram 10 minutos para responder cada uma das perguntas em um meio que ainda está cai, some, desaparece na internet. Bom, vou tentar resumir isso em 5 a 10 minutos para a gente poder fechar com essas duas perguntas. Bom, primeiro, quando eu falo de receber a coordenadora, né, receber os meus professores e os meus alunos, eu também posso falar da professora, estou falando da Helenice, como posso falar também da Monique, que é uma professora, se eu entendi bem, da EJA, né, de jovens e adultos, que vão receber pessoas adultas também, né, e aí a gente tem que trabalhar essa dimensão. Adultos, eles possuem desejos, né? Crianças também, mas os desejos dos adultos são muito mais complexos, às vezes, do que os das crianças, pela história de vida do adulto. Uma pessoa que viveu 40 anos tem uma complexidade de desejos, né? E de faltas, porque desejo fala de falta, né? Quando eu estou com fome, que é falta de comida, eu desejo comer. Depois que eu comi, eu não desejo mais nada. Então, o desejo, ele fala de uma dimensão de falta, né? Tanto que, se mesmo depois de comer eu continuo com fome, a gente vai procurar um processo terapêutico, né? Seja com médico ou com psicoterapeuta. Mas o normal é esse. Se eu tenho uma falta, a falta gera desejo e eu vou lá e resolvo minha falta. Então, a complexidade do desejo do adulto é um pouquinho maior do que a da criança, né? Pela quantidade de anos que cada um possui. Não significa que a criança não tenha desejo, ao contrário, ela é puro desejo, ela é puro princípio do prazer. Ela busca o tempo todo e demanda o tempo todo dos adultos coisas, vontades, afetos, né, que nós temos que estar regulando, controlando e mostrando que a realidade, na realidade, ela vai ter que aprender a adiar desejos. Agora não. Agora não dá para ir no banheiro. Agora não dá para comer, agora não dá para falar. Então, a gente ensina, trabalha com a criança o controle e o adiamento dos desejos. Mas ela também deseja. Bom, dentro desse aspecto, que é a questão da dimensão do desejo, eu acho que tem duas estratégias, duas posturas muito importantes que os professores deveriam levar em consideração, né, e que é bem dialogada pelo meu grupo de pesquisa lá na UERJ, que é a hospitalidade e a convivência, né? Primeiro, o que é a hospitalidade? Respondendo à coordenadora, né? Como vou receber esses professores, esses alunos, esses pais, essas pessoas na minha escola, com a hospitalidade? E aí eu vou falar uma coisa para vocês.
Ser hospitaleiro, né? Exercer a hospitalidade não significa acolher. É totalmente diferente. Acolhimento é uma coisa e hospedagem é outra, né? É claro que na hospedagem tem acolhimento, mas ela não é o acolhimento. A hospedagem é mais do que o acolhimento. Porque no acolhimento tem a primazia do eu. Eu estou abrindo os braços, eu estou me organizando eu estou cedendo um espaço da minha vida, do meu colégio, do meu tempo, para receber o outro. Na hospedagem, é algo mais profundo e complexo, porque você se abre, mas o outro sempre é uma surpresa. Sempre é uma surpresa. E aí a gente sabe muito bem, porque a gente acolhe gente a gente hospeda as pessoas na nossa casa, né? De uma hora para outra, aquela pessoa, aquela sua prima que veio lá de Campo dos Goitacazes ficar em Nilópolis, ela chega para você, vai ficar a semana inteira na tua casa e ela fala assim: prima, tem uma pasta de dente para me emprestar? O hóspede, ele sempre traz a novidade. Você fala: meu Deus, como é que uma pessoa sai de Campo dos Goitacazes e não traz uma pasta de dente? Porque na hospedagem nós somos atravessados pelo desejo do outro que nós não sabemos qual é. O outro, ele é radicalmente diferente da gente. Ele não pensa igual a gente. A gente acolhe um ser que não pensa igual a gente e a gente vai ter que não aceitar, mas a gente tem até que estimular que ele pense diferente da gente. Porque essa é a graça da relação da hospedagem. Por exemplo, se a sua prima de Campo dos Goitacazes for para lá para fazer as mesmas coisas e contar coisas antigas que você já sabe, qual é a graça dela ficar na tua casa? O hóspede traz a novidade. Não é verdade? A criança traz a novidade todo ano que vem para a escola. Depois da pandemia, essa criança vai trazer novidades positivas e negativas para essa realidade que você está vivendo. Então, não é acolher a criança, acolher a família, acolher o professor. É hospedá-lo dentro da nossa vida, hospedá-lo dentro da nossa realidade profissional. Quem trabalha isso é uma autora que nós estamos estudando profundamente lá no grupo de pesquisa, que é a Isabel Batista. E ela trabalha a hospitalidade, né? O nome do livro é Dar Rosto ao Futuro. O nome do livro, e ela trabalha a pedagogia da hospitalidade. E nessa pedagogia da hospitalidade, nós começamos a entender o seguinte: qual é a estratégia para sermos pessoas hospitaleiras nesse sentido? De receber o outro na diferença e de promover a diferença do outro. O outro que vai vir com problemas, mas também vai vir com soluções. Que vai vir com coisas a serem resolvidas, mas também vai trazer novidades. E que a gente vai aprender com ele na relação. Que aí lembra o Paulo Freire, né? O professor não é aquele somente que ensina, mas aquele que aprende. Mas só aprende se eu for capaz de aceitar o outro como diferente. Então, aí casa um pouco a Isabel Batista com Paulo Freire. 3 elementos de estratégia, professores de Nilópolis, para a gente ser pessoas que vão receber esse aluno pós-pandemia, essa família pós-pandemia, esse professor pós-pandemia. Vamos prestar atenção. Primeiro elemento é estar com o outro. O que é estar com o outro? Não é ocupar o mesmo lugar físico. Até porque, na volta, a gente vai ter que fazer um distanciamento. Vai ter distanciamento de 1 metro, 2 metros. Então, não é estar com o outro, não é estar agarrado com o outro. Estar com o outro é reconhecer o outro nas suas necessidades e nas suas demandas. Reconhecer quais são as competências e as habilidades que esse outro está diante de mim. Porque se ele perdeu o pai por causa da Covid, ele não está emocionalmente apto para fazer a matemática do jeito que você está imaginando. Nem o português do jeito que você está imaginando. Não está. Emocionalmente ele está abalado. Então, quem é esse estar com o outro significa ver a demanda que o outro traz, né? E ver quais são as habilidades e competências que eu posso trabalhar com esse outro que está chegando. Então, esse é o estar com o outro. Segundo ponto que eu tenho que trazer na minha anamnese quando voltar professor, aluno e família.
é fazer com o outro. E o que é fazer com o outro? É a ação pedagógica em si. A ação pedagógica em si é reorganizar as atividades para que ele possa ter minimamente os conteúdos desejados de acordo com a habilidade que ele apresenta. Não vamos conseguir mais fazer aquelas longas folhas de tarefas de casa e atividades. Não vamos conseguir dar todo o que está no livro, né? A gente vai ter que se reorganizar. Os materiais terão que ser reorganizados. As práticas terão que ser reorganizadas. Os tempos, né? Não sei como é que vocês estão se organizando em Nilópolis, mas tem outros municípios que a gente tem contato no Rio de Janeiro, em que vai fazer dia sim, dia não. Um grupo vai dividir, a turma que era de 30 ficou de 15 em 15, e aí vai ter que colocar, numa semana vem um grupo, na outra semana vem outro, no turno da manhã vem 12, no turno da tarde vem os outros 12 da turma de 24, né? Professor fazendo rodízio, material vai ter que ser entregue por Facebook, né? Cada um. Não tem normal, não dá a didática que estávamos usando até março, acabou. A gente vai ter que pegar essa didática e reorganizá-la. Não jogá-la fora, mas reorganizá-la diante desse outro que eu trouxe para dentro de mim. Então, essa para perto de mim, dentro de mim, perto de mim, me atravessando. Esse é o segundo. E o terceiro e último ponto é o de ser com o outro. Porque nós somos uma autoridade para o aluno. E aí eu vou chamar Bernard Charlot. A Mistificação Pedagógica, o livro clássico do Charlot, né? E ele fala assim, muitas vezes a gente tem medo de ser um professor democrático, né? A gente fica muito parecido com o aluno. Nós não somos o aluno naquele processo, nós somos o professor. Nós temos uma autoridade que é a autoridade pedagógica. E a autoridade pedagógica não é autoritarismo pedagógico. Não é eu falo e você faz. Autoridade pedagógica significa existe um sujeito que antropologicamente tem conteúdos, tem vivências, tem experiências a serem trabalhadas com outro indivíduo da mesma espécie e que precisa desenvolver dentro dele esses conteúdos que chamamos de mínimos. E aí eu vou deixar até para a professora Ana Paula, que a professora Ana Paula é que é dona das bases curriculares nacionais, não é algo que eu estudo currículo, mas o currículo. Que currículo é esse? Né? Se eu imponho o currículo, ele está no autoritarismo. Ele não se apresenta como autoridade, ele se apresenta como o quê? Como imposição. E nós somos um adulto. Da relação professor e aluno, nós somos o adulto. Vou voltar para a psicanálise. Nós precisamos de adulto. Muitas vezes a pessoa fala assim para mim, né? E eu prometo que eu estou terminando, me dá 2 minutos, eu estou terminando. A pessoa fala assim, o que precisa na educação é limite. Pai não põe limite. Professor não põe limite. Escola não põe limite. Presidente não põe limite. O que a gente está precisando não é de limite. O que a gente precisa é de adultos, pessoas maduras nas relações. Na escola precisamos de adultos. E adulto não é aquele que manda e o outro obedece. Adulto é aquele que ajuda a criança a se desenvolver, né, enquanto ser humano. Ajuda ele a viver as frustrações de não conseguir tudo o que quer. Porque nós queremos sempre e tendemos ao princípio do prazer. Só que o princípio da realidade vai dizer, agora não. Agora não dá. Não vai ser do seu jeito. Vai ser de outro jeito. Que jeito pode ser? Então precisamos de adultos, não precisamos de limites. Precisamos de pessoas que sejam capazes de suportar, acho que era a palavra que eu estava buscando, suportar a frustração do outro, o grito do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro, e com o outro ajudá-lo a reelaborar essa dor dentro do ambiente que ele se encontra. A gente não é o pai da criança, a gente não é a mãe da criança, a gente não é o parente da criança. Nós não somos o terapeuta da criança ou do adolescente, mas nós somos
o parceiro dele de caminhada nessa vida. Nós somos cidadãos juntos. Nós participamos dos mesmos ambientes, frequentamos os mesmos supermercados, shoppings e outros lugares. Então, devemos buscar as relações que nos fazem dar a troca. E nesta troca, nós nos constituímos enquanto seres que se auxiliam e se projetam uns dos outros, para que ao projetarmos uns nos outros aquilo que temos de bom e de ruim, nós sejamos capazes de construir uma sociedade mais equitativa. Essa é a ideia. E essas são as estratégias que a gente tem que começar a pensar enquanto professores, né, e dialogar dentro dos ambientes educacionais aí no município de Nilópolis e em todos os municípios do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Muito bom. Bom, professor Arthur, nós já estamos chegando ao final, infelizmente, porque o nosso tempo passou muito rápido. Eu acredito que nós tenhamos muitas perguntas aí, mas o nosso tempo não nos permite. Então, nós vamos finalizando a nossa live da tarde de hoje, mais uma vez agradecendo a sua participação conosco, trazendo aí tantas estratégias e tantas reflexões para essa possível volta pós-pandemia. E, para finalizar, eu vou utilizar uma frase de Paulo Freire, que já é muito conhecida, mas eu acho que com todas essas estratégias nós podemos pensar, né? A educação, ela não vai transformar o mundo, né? A educação, ela muda as pessoas e as pessoas é que vão mudar o mundo. Então, para a gente mudar esse mundo e para a gente entender essa realidade que nós estamos vivenciando e que nós vamos abrir as portas das escolas um dia, né, para as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos e os idosos retomarem as suas aprendizagens mais sistematizadas, a gente vai ter que pensar nisso aí, na nossa mudança, né, nessa mudança que nós estamos vivenciando. Muito obrigada, Alexandre, por estar conosco. Professor Arthur, ao Felipe, que ficou aí nos bastidores também nos auxiliando, a Débora, por ter acreditado aí na nossa temática, ter nos hospedado muito bem, né, com as nossas ideias, e a todos os professores, orientadores, a toda a rede municipal de Nilópolis que esteve conosco na tarde de hoje, muitos convidados, pessoas de outras redes, deu para a gente ver aqui um pouquinho. Nós agradecemos imensamente a participação de todos. Muito obrigada. Obrigado você, Ana Paula, pelo convite.